Sejam muito bem-vindos à aula número 22 do nosso curso Começando na Unity. Eu sou Gabriel, do canal Desenvolvendo Jogos, e na aula de hoje entenderemos o que são e como que podemos utilizar os métodos. Então, bora colocar a mão na massa. Como podemos ver, já estou com a Unity aberta, mas como sempre o que nos interessa é o código. Então abriremos o script de estudo, que no momento está com o código da aula passada, onde estudamos os for each loops, que como vimos são bem legais, bem úteis, mas no momento não precisamos dele. Então vamos limpar o nosso código, deixando-o do jeitinho que veio ao mundo. E agora sim, vamos entender o que são esses métodos. E como sempre, galera, eu separei alguns slides para que possamos entender tintim por tintim. Mas antes de pularmos para esses slides, eu gostaria de dar uma pequena lembrada que, mesmo estudando os métodos apenas agora, a gente já vem utilizando eles desde o início do curso. Então sim, mesmo a gente entendendo agora o que é um método, desde a primeira aula que a gente abriu o Visual Studio Code, a gente já vem utilizando os métodos sem nem ter ideia disso. Porque sempre que a gente digita um código dentro das chaves de start ou dentro das chaves de update, estamos digitando um código que faz parte de um método. Pois o update é um método, assim como o start é um outro método. E no caso, o método start roda sempre no início do jogo, então o jogo inicia, todo o código que está aqui roda uma vez, né, quando o jogo for iniciado, e o método update roda uma vez por frame. Ou seja, se o seu jogo estiver rodando a 60 FPS, o método update rodará 60 vezes por segundo. O que significa que todo o código que estiver aqui será rodado 60 vezes por segundo. Eu sei que isso falando pode parecer meio bizarro, mas eu só queria falar isso mesmo, né? Que a gente tem utilizado os métodos desde sempre. Então, agora sim, para entender melhor, vamos pular para os slides e conferir que um método nos permite organizar o código, dividindo em diversos blocos. E cada um desses blocos tem o seu próprio propósito. Então, ao invés de a gente pegar o nosso código e tacar em qualquer lugar do arquivo, nós podemos utilizar alguns métodos para deixar o nosso código um pouco mais organizado. E temos aqui como exemplo a movimentação do jogador, o ataque do inimigo e também o coletar da moeda. Então, ao invés dessas instruções estarem em qualquer lugar do arquivo, cada uma estará em seu próprio método. Então, a gente tem no nosso script um método que cuida da movimentação do jogador, tem um outro método que cuida do ataque do inimigo, um outro método que cuida do coletar da moeda, e por aí vai. E como podemos ver aqui no próximo slide, quando falamos de métodos, podemos criá-los de três maneiras. Então aqui na linguagem C#, podemos criar métodos simples, métodos com parâmetros ou argumentos, e métodos com retorno. Eu sei que de início pode parecer bastante coisa, mas podem ficar tranquilos que a gente vai conferir tudo no passo a passo e entender direitinho. Então, no próximo slide podemos ver como é que fazemos para criar um método simples. No caso, é bem simples. Primeiramente, a gente define se ele é privado ou público. De início, vamos criar todos como privados, né? Então a gente coloca a palavrinha private. Depois a gente coloca a palavrinha void, que já a gente entende para que serve. E por fim, coloca o seu nome. No caso, temos aqui um método chamado cumprimentar. Então a gente coloca private void cumprimentar, abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves, igualzinho ao método start update. E aí, dentro dessas chaves, a gente coloca a instrução. No caso, com debug.log, a gente diz olá Luigi. Então, todas as vezes que o método cumprimentar for chamado, escreverá na aba console da Unity olá Luigi. Simples assim. Viram só? Não é um monstro de 7 cabeças nem nada do tipo. Então, vamos voltar aqui para o código e criar este método simples. Que no caso já temos o start e update, que são criados automaticamente com o nosso script. Mas aqui queremos criar o nosso próprio método, né? Então vamos vir abaixo do update, mas ainda dentro das chaves que fecham o nosso script, e digitar private void cumprimentar. Abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E aqui vamos colocar o comando que acabamos de ver, né? Debug
.log escrevendo olá, Luigi. Ah, maravilha. Ponto e vírgula no final. E aqui reparem uma regrinha, né, da nomeação de métodos. Enquanto as nossas variáveis a gente começa escrevendo com letra minúscula, os métodos a gente começa a escrever com letra maiúscula. Não é obrigado, você poderia começar com C minúsculo, funcionaria, mas é meio que uma convenção, né? Na prática mesmo, você vê a maioria das pessoas criando métodos se iniciando com uma letra maiúscula. Então não é obrigado, mas é interessante seguir, né, esse padrão, porque deixa o código bem mais organizado. Então temos o método privado, do tipo void, chamado complementar. E todas as vezes que ele for executado, escreverá Olá Luigi na aba console. Será? Vamos ver, ó. Vamos salvar o script apertando Ctrl S, voltar para Unity e apertar Ctrl R para que ela leia as alterações feitas nele. E agora, galera, se fizermos tudo certinho, podemos selecionar a aba console e clicar no play. Será que vai funcionar? Será que escreverá Olá Luigi? Não. Mas não está mostrando nenhum erro aqui, então a gente não errou nenhum comando, mas também não está mostrando Olá Luigi. Então o que foi que aconteceu? No caso aconteceu o seguinte, o nosso método complementar de fato existe, mas ele nunca é chamado. O que é muito bom, porque imagina se o seu código chamasse todos os métodos literalmente o tempo inteiro, sem mais nem menos. Seu jogo simplesmente não ia funcionar. Então o que acontece é que sempre que a gente cria um método, nós temos de chamá-lo. Isso não acontece com o método start e o método update, pois eles fazem parte da Unity. Eles já são programados para rodar em momentos específicos. Mas os nossos métodos, né, os customizados, é a gente que decide quando eles rodam ou não. Então, como queremos que ele rode apenas uma única vez, podemos vir aqui no método start e chamá-lo, né? Simplesmente digitando o seu nome, complementar, finalizando com abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. Então, quando a gente cria um método, a gente abre e fecha chaves, mas quando vai chamá-lo, é apenas parênteses, ponto e vírgula. Ah, bem legal. Então agora sim, a gente pode salvar e voltar para Unity. Então será que agora vai funcionar? Eu acho que vai, hein? Ó, com a aba console selecionada, clicaremos aqui no play e olha só que coisa legal. Olá Luigi! Meus parabéns, você acabou de criar o seu primeiro método. Olha só que coisa maneira. Então, você já aprendeu como criar um método simples, agora suas habilidades de programação já estão subindo cada vez mais, porque agora o seu código não fica limitado, né, ao start ou update. Você cria os seus próprios métodos. E beleza, isso de fato ajuda a deixar o código mais organizado, mas, como podemos ver, não é uma vantagem muito grande. Porque ao invés da gente simplesmente ocupar uma linha do código, né, digitando debug.log, a gente ocupou 1, 2, 3, 4 e 5 linhas quando estava chamando ele. Então, realmente, se for uma coisa bem simples, aparentemente criar um método não é muito necessário. Mas olha, aqui no nosso método complementar, a gente tem uma única linha. Mas nos métodos a gente costuma ter 1, 2, 3, 10, 20, 30 linhas. Então vamos supor que aqui tenhamos 3, vamos copiar aqui, tenhamos 9 linhas, né? Não, temos 15 linhas. Então queremos dizer olá Luigi 15 vezes. E para fazer isso agora, basta literalmente chamar uma única vez o método complementar. Olha só que legal. Então antes a gente ia precisar literalmente escrever 15 vezes o debug.log aqui no método start, e sempre que a gente quisesse escrever 15 vezes olá Luigi. Mas agora que tudo isso está dentro do método complementar, basta chamá-lo uma única vez, que a Unity executará todas essas linhas de código. Então agora já dá para ver um pouquinho melhor, né, o poder dos métodos, porque a gente não se limita a uma única linha. E isso é bem legal. Então beleza, entendemos como funciona a criação, né, de um método simples, mas como podemos ver, ele é um pouco limitado, né? Vejam só, ele de fato cumprimenta o usuário,
mas somente se o seu nome for Luigi. Então ele sempre digita Olá Luigi, independente do que aconteça. Mas o meu nome não é Luigi. Então ele deveria digitar aqui Olá Gabriel, ou Olá Larissa, Olá Bruno, Olá Bia, qualquer que seja o seu nome. E é justamente por isso que aqui no próximo slide veremos o segundo tipo de método, que no caso é um método com parâmetros. Então, como podemos ver, a sua criação é bem parecida com a do método simples, né? A gente coloca private void, o seu nome, que seria cumprimentar, só que dentro dos seus parênteses tem algumas palavrinhas que não tinham no método anterior. E no caso, essas palavrinhas nada mais são que a criação de uma variável. Então sim, quando a gente está criando um método, nós podemos criar juntamente uma variável literalmente dentro dele. Não dentro das suas chaves, mas sim dentro dos seus parênteses. E esta variável tem um nome. Ela se chama parâmetro. Então, sempre que a gente quiser criar um método que seja um pouco mais flexível, né, que não trabalhe com dados já rígidos, né, a gente quer um dado um pouco mais dinâmico, podemos criar uma variável que seria o nosso parâmetro. E aí, sempre que fôssemos chamar esse método, nós estaríamos passando um valor para este parâmetro, e com isso utilizando dentro do método. E eu sei que de início pode parecer confuso, mas vejam só. A gente tem uma variável do tipo string chamada nome. Então no debug.log, ao invés de escrever Olá Luigi, a gente escreve Olá, símbolo de mais e a variável nome. Então sempre que formos chamar o método, a gente dá um valor para esta variável. E aí, se for por exemplo Gabriel, a gente vai chamar o método cumprimentar e ele escreverá Olá Gabriel. Se for Mário, ele escreverá Olá Mário e por aí vai. Então, para entender melhor, vamos voltar aqui para o código e vamos deixar o método simples aqui por enquanto. Vamos ir abaixo dele e criar um outro método, também privado, do tipo void, e vamos chamá-lo de cumprimentar2, já que é o segundo, né? Abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E aqui, dentro de seus parênteses, vamos criar o nosso parâmetro, que nada mais é que uma variável, né? Então a gente coloca o seu tipo, que é string, mas pode ser qualquer tipo, e o seu nome, que a gente vai colocar só nome mesmo. E agora, dentro de suas chaves, podemos utilizar o debug.log e escrever entre aspas duplas Olá, vírgula, espaço. Precisa ter esse espaço aqui, já explico por quê. E depois de fechar as aspas duplas, a gente coloca um símbolo de mais e a variável nome. E no final, ponto e vírgula. E pronto, você acabou de criar o seu primeiro método com parâmetros. Ah, olha só que maneiro. Então o que a gente fez aqui é uma coisa chamada concatenação. Uma palavra um pouco complicada que a gente não usa no dia a dia, mas basicamente concatenação é juntar uma coisa com a outra. Então aqui a gente juntou a string olá com a variável nome. Então foi por isso que a gente colocou esse espaço depois da vírgula, né? Porque a programação não conta espaços por padrão. Então, se a gente colocasse 1 milhão de espaços antes do nome, daria na mesma. Por isso que a gente tem que colocar o espaço dentro da nossa string. Então, o computador vai escrever olá, vírgula, espaço, e logo em seguida o valor desta variável. Só que, por padrão, ela não tem valor, a gente precisa dar esse valor para ela. E é por isso que ele fica bem flexível. Então, aqui no método start, vamos comentar a primeira linha e chamar o cumprimentar2. E entre os seus parênteses é quando a gente dá o valor do nosso parâmetro. No caso é uma string, então a gente coloca entre aspas duplas e o valor será Gabriel. Ah, olha só que legal. Então, sempre que for chamar um método com parâmetro, você tem de dar um valor para esse parâmetro, senão dá erro. E agora ele está bem mais flexível, porque a gente pode vir abaixo e novamente chamar o cumprimentar2, só que dessa vez dar o valor de Peach, nossa querida princesa. Então vejam só, enquanto antes a gente precisava de 2 métodos diferentes, né? Um para cumprimentar o Gabriel e outro para cumprimentar a Peach, agora a gente tem um único método
que serve para complementar qualquer pessoa. Basta mudar o valor que a gente dá para o seu parâmetro. Ah, da hora, diz aí. Então vamos salvar o script, voltar para Unity e apertar Ctrl R para que ela leia as alterações feitas nele. E tem um errinho aqui. Ah, a gente escreveu complementar com o U maiúsculo. Não, é só o C que é maiúsculo. Então agora sim vamos voltar para Unity e apertar Ctrl R. E eu já vou dar uma explicada melhor no que a gente está fazendo. Mas antes vamos testar, ó. Vamos limpar e clicar no play. E agora sim, se fizermos tudo certinho, escreverá Olá Gabriel, Olá Pete. Ah, show de bola, galera! Então é assim que a gente cria um método com parâmetros. Novamente, de início pode parecer um monstro de 7 cabeças, mas é bem simples. Porque o que acontece é que, como eu falei, os parâmetros deixam os métodos bem mais flexíveis. E aqui é um exemplo relativamente simples, né? Trocar o nome, mas isso aqui é de uma utilidade sem precedentes, galera. Porque vamos supor que você tem um método onde você precisa de diversos valores. Então você precisa de, por exemplo, o valor da velocidade que o jogador está andando, a altura que ele está pulando, a direção que ele está indo. Ao invés de, aqui dentro do método, né, dentro de suas chaves, você ficar caçando o nome de variável, tentando encontrar, você simplesmente cria esses parâmetros e aí, sempre que você precisar desses valores, você simplesmente pega ele dessas variáveis aqui. Você não tem que ficar caçando no seu código, você pega diretamente daqui. É por isso que os parâmetros são tão úteis. E antes de passarmos para o próximo método, eu queria dar uma explicada também que vira e mexe você vai ouvir as pessoas falando parâmetros ou argumentos. Então, quando você estiver criando essa variávelzinha aqui, né, o professor pode falar parâmetro, como também pode falar argumento. E no caso, os dois estão certos. Tem uma pequena diferençazinha que eu vou explicar, mas se você ouvir parâmetro e argumento, tá falando basicamente a mesma coisa. A diferença é que quando a gente cria a variável dentro dos parênteses, né, como fizemos aqui estamos criando um parâmetro. Então, quando a gente cria a variável, é um parâmetro. Porém, quando a gente dá um valor para esta variável, como aqui em cima, quando a gente chama o método, isso aqui se chama argumento. Então, criar a variável é um parâmetro e dar valor à variável é um argumento. É apenas um termo técnico, na prática não tem diferença nenhuma, por isso que vira e mexe a gente vê pessoa trocando os nomes, eu mesmo troco o nome sem perceber, mas é só uma diferençazinha, né? Quando cria a variável é parâmetro e quando dá valor é argumento. Da hora. Então, beleza. Temos aqui, né, o complementar para chamar o Gabriel e a Pete, mas o que é essa palavrinha void que temos em todos os métodos aqui, né? Void start, void update, void complementar e tal. Essa segunda palavrinha aqui, galera, representa o tipo de retorno que o nosso método tem. Eu sei que só falando pode não fazer sentido algum, mas basicamente quando você cria um método, ele pode ser um método que apenas executa uma instrução e depois não faz mais nada, mas ele também pode ser um método que devolve um valor, o que é muito útil quando você quer, por exemplo, realizar alguma operação matemática e quer ter acesso ao valor do resultado dessa operação. Então, para entender melhor, vamos pular de volta para os slides e ver que para se criar um método com retorno, ao invés da palavrinha void, que significa vazio, você coloca o tipo de valor que você quer retornar. Então, ao invés da gente não retornar nada, que é o que a gente tem feito até agora, a gente pode, por exemplo, retornar um valor do tipo inteiro, ou um valor do tipo string, bool, float, o que você quiser. Temos aqui como exemplo um método calcular soma, que retorna um valor inteiro. Por isso que a gente escreve private int calcular soma. E no momento ele não possui nenhum parâmetro. Se você quiser, você pode adicionar. Mas para deixar o exemplo mais simples de se entender, temos aqui a palavrinha return 1 mais 2. Então, sempre que a gente chamar o nosso método, ele vai retornar o valor, né, da operação 1 mais 2. Então, quando a gente chamar a calcular soma, ele vai devolver o valor 3. Mas para que serve isso? Vamos voltar para o código e criar este novo método.
Então vamos descer abaixo do complementar 2. E aqui podemos criar um private int. Se você quiser retorno, você tem de dizer qual que é o tipo de retorno, chamado calcular soma. Abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E aqui podemos colocar return, que é a nossa palavrinha mágica, 1 mais 2, ponto e vírgula. Então sempre que chamarmos esse método, teremos esse valor de volta. Mas como é que a gente usa isso? Ó, aqui no método start, vamos comentar nessas duas linhas e chamar aqui o calcular soma. Abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. Então, beleza. Fazendo isso, o nosso método já é chamado, mas não vai funcionar muito bem, ó, pelo seguinte motivo. Vamos voltar para o Unity e clicar Ctrl R para que ela leia as alterações feitas nele. E agora, limpando a aba console e clicando no Play, veremos que o método calcular soma de fato é chamado, mas não dá em nada, né? Porque a aba console fica vazia. Isso acontece porque em nenhum momento a gente pediu, né, para escrever na aba console. Então como é que a gente faz para escrever um valor retornado? Muito simples, olha. A gente utiliza também o comando debug.log e entre os seus parênteses, ao invés de digitar algum número qualquer, a gente chama o método dentro deles. Ah, olha só que legal! Então debug.log vai escrever o valor retornado pelo calcular soma. Então a gente faz igual antes, coloca o nome do método e abre e fecha parênteses. Só que tudo isso dentro dos parênteses do debug.log. Ah, olha só que maneiro, você acabou de criar o seu primeiro método com tipo de retorno. Porque agora ele não vai escrever o nome calcular soma, ele vai escrever o valor que é retornado por ele, que no caso é a soma de 1 mais 2. Vamos testar. Vamos salvar o script, voltar para Unity. E o legal, galera, é que a gente consegue não apenas escrever aqui na aba console, mas também consegue armazenar em uma variável. Já já vou mostrar, ó. Ah, que maneira. Apareceu aqui na aba console, númerozinho 3. Show de bola. Então, é por isso que o tipo de retorno é tão útil. Porque às vezes você quer ter um método que apenas retorna o valor, você não quer necessariamente escrevê-lo na tela direto. Você só quer o seu resultado. Então poderíamos, por exemplo, criar aqui uma variável de tipo inteira chamada resultado, que teria como valor o valor retornado pelo método calcular soma. Então agora esta variável aqui teria o valor de 3. Então, galera, isso aqui é muito útil. Eu sei que de início pode parecer que é mais simples simplesmente escrever, né, o valor que você quer, mas quanto mais vocês forem estudando e praticando, mais vocês verão que retornar um valor é essencial, dependendo do caso. Então, beleza. Temos aqui estes métodos, né, que seria simples, com parâmetro / argumento e com retorno. Mas agora, antes de finalizar a aula, eu gostaria de lançar um desafio para vocês. Gostaria que vocês criassem um método chamado calculadora top. E este método retornaria o resultado, né, de uma soma entre dois números, só que estes números teriam de ser passados através de parâmetros. Então agora vamos juntar o conhecimento de dois tipos de métodos. Então crie uma calculadora que vai retornar o valor da soma. Então, 3, 2, 1, pause a aula agora e façam já. Caso ainda não tenham feito, está tudo bem, pois faremos juntos agora mesmo. Então vamos lá criar essa calculadora top, galera. Ó, se não conseguiu, tá tudo bem, porque você está estudando os métodos a partir de agora. Então é completamente normal ficar um pouco confuso. Mas basicamente podemos criar aqui um método privado que retornará um valor inteiro e se chamará calculadora top. Reparem que estou separando, né, as palavras com letra maiúscula. Então abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E dentro dos parênteses vamos criar uma variável do tipo inteira chamada n1 para representar o primeiro número. E agora para criar a segunda variável, a gente coloca uma vírgula, não é ponto e vírgula não, é vírgula, e cria a próxima variável.
que também é do tipo inteira, chamada N2. Ah, olha só aqui o truque, hein? Dá para criar mais de um parâmetro ao mesmo tempo. E não precisa ser tudo do mesmo tipo, isso aqui poderia ser string numa boa. A gente colocou inteiro para poder realizar a soma mesmo. Então aqui vamos simplesmente retornar com return o valor de N1 mais N2. Ah, beleza, isso já funciona. É assim que a gente resolve esse desafio. Mas reparem que a gente pode, de fato, retornar diretamente, né, o valor da soma, mas a gente também pode retornar o valor de uma variável. Então, ao invés de retornar direto, ó, a gente pode criar uma variável do tipo inteira, chamada resposta, que tem como valor N1 mais N2, e agora a gente retorna a variável resposta. Ah, que legal! Então, ao invés de simplesmente retornar o valor direto, você pode realizar toda uma operação mais complexa e apenas retorna a variável. Porque como ela é do tipo inteira, e esse método retorna um valor inteiro, está valendo. Então agora, olha só que legal que está a nossa calculadora. A gente pode vir no método start e utilizar o debug.log para escrever o valor retornado por calculadora top, que como tem os seus parâmetros, precisamos passar os argumentos. Então vamos passar 1 e 1, separando por vírgula. Então ele vai somar 1 mais 1, vai dar 2. Mas agora o nosso método é bem flexível. Então a gente pode colocar novamente o debug.log e utilizar a nossa calculadora top para somar 10 com 22. Ah, olha só que legal! E a gente pode fazer isso quantas vezes quisermos, né? Podemos utilizar a calculadora top para somar, por exemplo, 7 com 13. Ah, agora sim dá para pegar o poder dos métodos. Então aqui não estamos apenas retornando valor, estamos retornando o valor, que é uma soma do que a gente pega por parâmetros. Bem legal, diz aí. Vamos testar, ó. Salvando o script e voltando para a Unity. E, o que aconteceu aqui? Deu um errinho bem na linha 17, que vamos ver o mensagem de erro aqui. Não tem um argumento que corresponda, né, ao parâmetro N2. Ué, como não? Ah, nossa, eu estou realizando a operação aqui com símbolo demais. Deveria ser vírgula, porque a operação é feita no método. Olha só, galera, tem que tomar cuidado para não se distrair demais. Então agora sim, vamos salvar, voltar para a Unity e voltar. E eu gosto de realmente deixar esses erros nas aulas, porque mostra que ninguém é perfeito, a gente vive errando e tá tudo bem. Então vamos clicar aqui no Play e ver que primeiramente escreverá a soma de 1 com 1, que é 2, depois de 10 com 22, que é 32, e 7 com 13, que é 20. Ah, que maneiro! Então, meus parabéns, você acabou de assistir uma aula completinha aqui com métodos. E opa, um minutinho, por favor, porque eu estava para finalizar esta aula, mas eu lembrei que ainda temos de conferir mais um detalhezinho dos métodos, que é para realmente deixar esta aula aqui completinha. Que no caso, voltando para os slides, podemos ver que um método pode ser privado, através da palavrinha private, como também pode ser público, através da palavrinha public. Então, do mesmo jeito que a gente tem variáveis públicas e privadas, podemos ter métodos públicos e privados. E no caso, quando o método é privado, ele só pode ser acessado pelo script onde ele foi criado. Ou seja, todos os métodos que criamos até agora, como eles são privados, né, como temos aqui no exemplo, eles só podem ser acessados pelo próprio script. Então, voltando aqui no nosso código, temos aqui o método complementar, que estávamos chamando aqui, né, dentro do método start, e a gente conseguia fazer isso porque, mesmo ele sendo privado, ele faz parte desse script. Está de boa. Mas, como vocês se lembram, no início do curso, criamos também o novo script, que é um segundo script só para a gente poder testar. Então, se por exemplo viéssemos aqui com o comando find object of type e dentro do símbolo de menor e maior que acessássemos o script de estudo, não poderíamos, por exemplo, rodar o método
cumprimentar. Ele até aparece aqui no meu autocomplete, mas olha só o que acontece se a gente tentar rodar ele. Ó, vamos salvar, voltar para Unity e apertar Ctrl R. No caso vai dar erro. Olha aqui na aba console falando que o método cumprimentar é inacessível devido ao seu nível de proteção. Olha só que legal. Então, se você quiser que um método não seja acessível através de outros scripts, o que é o que você quer na maioria das vezes, né, para o seu código não ficar uma bagunça, você sempre vai criá-los como sendo privados. Desse jeito eles funcionam apenas neste próprio script. Porém, eles também podem ser públicos, né? Então vamos ver o que acontece se a gente trocar o cumprimentar para público. Ó, ao invés de private, a gente coloca public. Por si só não vai mudar nada, né? Ele vai funcionar do jeito que sempre funcionou. Mas agora, no novo script, de fato conseguiremos acessá-lo. Porque, ó, vamos rapidamente aqui no script de estudo, garantir que ele não está sendo chamado no método start, ó, tá comentado. E também vamos comentar essas linhas aqui. Então agora o script de estudo não escreve nada na tela, porque não está chamando nenhum método. Mas como aqui no novo script estamos chamando cumprimentar, e ele é público, ao voltarmos para Unity, ela deve escrever aqui na aba console Olá Luigi, porque agora ele é público. Então vamos testar, ó. Vamos limpar a aba console e clicar no play. E se fizermos tudo certinho, olha só que legal, Olá Luigi. Então show de bola, este aqui era o último detalhe que eu gostaria de mostrar para vocês, galera. Então, método sendo privado, ele é exclusivo do script, sendo público, ele funciona dentro do script normal, mas também funciona fora. O que às vezes você quer e às vezes não, então é realmente um detalhe que varia de caso para caso. Então beleza, galera, esta aqui foi a nossa aula de métodos, espero que vocês tenham gostado. E eu sei que de início pode parecer bastante coisa, então se está um pouco confuso, não entendeu direito, não precisa se sentir mal. Reassiste a aula, deixe uma dúvida nos comentários que estarei respondendo com toda alegria. E agora o que estaremos fazendo na próxima aula é estudando um conceito muito interessante que será uma constante. Então é tipo uma variável, mas com uma diferençazinha vital. Então fica aí para a próxima aula, que as constantes são bem legais e também bem úteis. E como sempre, né, no final do vídeo eu lembro a vocês que além dos cursos gratuitos que temos aqui no canal, também temos cursos pagos publicados na Udemy. No caso, esses cursos são de acesso vitalício, então pagou uma vez, acessa a vida inteira, te dão um certificado no final. E agora estamos aqui, né, com o nosso curso mais recente, onde criamos um jogo de luta de rua, Beat It Up, na Unity. Está aqui, graças a Deus, com a classificação mais alta aqui no gênero. E esse curso conta com 14 horas de conteúdo, galera, 70 aulas, está top dos tops, o pessoal que está fazendo está gostando bastante. Também temos um curso onde criamos um jogo de plataforma 2D na Unity, assim como FPS retrô. E se você curte criação de jogos, mas não na Unity em si, e sim na Godot, saiba que temos um curso de iniciante na Godot, onde criamos nosso primeiro jogo nesta engine maravilhosa, onde utilizamos a linguagem de programação GDScript. Esses cursos aqui, galera, muito legais, a gente aprende bastante coisa. Link na descrição e no comentário fixado. Então, agradeço a companhia de todos vocês e também agradeço a todo o pessoal que apoia a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, permitindo assim possamos produzir mais cursos e tutoriais gratuitos aqui no YouTube. Então, muito obrigado a todos e nos vemos na próxima aula.